Sejam bem-vindos ao Conexão Histórica Militar. Hoje falaremos sobre a invasão soviética do Afeganistão, uma guerra marcada por golpes de Estado, ocupação militar e uma resistência que desgastou uma superpotência até o limite. No final da década de 1970, o Afeganistão ocupava uma posição estratégica extremamente sensível no contexto da Guerra Fria. Localizado entre o Oriente Médio, a Ásia Central e o subcontinente indiano, o país fazia fronteira direta com a União Soviética, o que tornava qualquer instabilidade interna uma preocupação imediata para Moscou. Desde 1973, o Afeganistão já vivia um período de forte instabilidade política. Nesse ano, Mohammed Daoud Khan derrubou a monarquia e proclamou a República. Embora inicialmente próximo dos soviéticos, Daoud passou a buscar maior autonomia política, tentando reduzir a influência de Moscou e se aproximar de países não alinhados, o que desagradou profundamente os setores comunistas afegãos organizados no Partido Democrático Popular do Afeganistão, o PDPA. Em abril de 1978, a tensão explodiu. Oficiais comunistas com apoio dentro das Forças Armadas executaram um golpe de Estado que ficaria conhecido como Revolução de Saur. Mohammed Daoud Khan foi morto junto com membros de sua família, e o poder passou para o PDPA, marcando uma ruptura brutal na história política do país. O novo regime foi liderado por Nur Muhammad Taraki, que assumiu a presidência. Taraki era um ideólogo marxista convicto e acreditava que o Afeganistão poderia ser transformado rapidamente em um Estado socialista moderno, inspirado diretamente no modelo soviético, sem considerar as particularidades culturais, religiosas e tribais do país. Quase imediatamente, o novo governo iniciou reformas profundas e extremamente impopulares. A reforma agrária foi imposta de forma violenta, quebrando estruturas tribais seculares. A educação laica tornou-se obrigatória, e líderes religiosos passaram a ser presos, perseguidos e executados. Essas medidas, aplicadas sem diálogo, provocaram revoltas em praticamente todo o território afegão. Enquanto a população se levantava contra o novo regime, o próprio Partido Comunista mergulhava em uma guerra interna. O PDPA estava dividido em facções rivais que disputavam poder de forma brutal, com prisões, torturas e execuções, enfraquecendo ainda mais o Estado afegão. Nesse cenário surge Hafizullah Amin, primeiro-ministro e braço direito de Taraki. Amin era ainda mais radical, autoritário e violento, comandando expurgos em massa e ampliando a repressão política, o que aprofundou o isolamento do regime e intensificou a resistência armada. Em 1979, a crise interna atingiu seu ponto máximo. Hafizullah Amin organizou um golpe dentro do próprio governo comunista. Taraki foi preso e posteriormente assassinado, e Amin assumiu o controle absoluto do Estado afegão, instaurando um governo ainda mais repressivo e instável. Essa mudança alarmou profundamente Moscou. Para a liderança soviética, Amin era imprevisível, brutal e difícil de controlar, além de existir a suspeita de que ele pudesse buscar aproximação com o Ocidente, algo considerado inaceitável em plena Guerra Fria. O líder soviético Leonid Brezhnev e o Politburo passaram a enxergar o Afeganistão como um sério risco estratégico, temendo não apenas a perda de influência na região, mas também que a instabilidade afegã incentivasse movimentos islâmicos dentro das repúblicas soviéticas da Ásia Central. Após intensos debates internos, o Kremlin tomou uma decisão extrema. Na noite de 24 de dezembro de 1979, tropas do Exército Vermelho cruzaram a fronteira afegã. Unidades aerotransportadas desembarcaram em Cabu, enquanto colunas mecanizadas avançavam rapidamente para ocupar aeroportos, centros de comunicação e prédios do governo, estabelecendo controle sobre os principais pontos estratégicos do país. Poucos dias depois, forças especiais soviéticas executaram uma operação decisiva. O Palácio Presidencial foi atacado. Hafizullah Amin foi morto. E no seu lugar Moscou instalou Babrak Karmal, um político considerado mais moderado e totalmente alinhado aos interesses soviéticos.
Oficialmente, a União Soviética afirmava estar atendendo a um pedido de ajuda de um governo aliado. Na prática, o Afeganistão passou a ser ocupado por dezenas de milhares de soldados soviéticos, transformando a intervenção em uma guerra aberta. Inicialmente, o Kremlin acreditava que a operação seria curta, com o objetivo de estabilizar o novo governo e eliminar a resistência em poucos meses, mas a realidade afegã mostrou-se implacável. A presença estrangeira unificou a resistência. Diversos grupos islâmicos armados, conhecidos como Mujahedin, passaram a combater tanto o governo comunista quanto as forças soviéticas, utilizando táticas de guerrilha e explorando o terreno montanhoso com grande eficiência. Apesar da superioridade tecnológica, com tanques, artilharia pesada e helicópteros de ataque, como o Mi-20 e 4 Hind, o Exército Vermelho enfrentava enormes dificuldades, sofrendo emboscadas constantes, ataques a bases e perdas crescentes ao longo dos anos. Com o passar do tempo, o conflito se internacionalizou. A resistência afegã passou a receber apoio externo, e a guerra transformou-se em um desgaste contínuo para Moscou, tanto militar quanto economicamente. Dentro da União Soviética, o conflito começou a corroer a confiança no regime. Soldados retornavam em caixões de zinco, os custos da guerra aumentavam, e a população questionava cada vez mais o sentido daquela intervenção distante. Após quase 10 anos de combates, ficou claro que não havia solução militar, e em 15 de fevereiro de 1989, o último soldado soviético deixou o Afeganistão, marcando oficialmente o fim de uma ocupação que durou quase uma década, em uma cena que entrou para a história quando o militar final a cruzar a Ponte da Amizade sobre o rio Oxus, fronteira natural entre o Afeganistão e a então União Soviética, foi o coronel-general Boris Gromov, comandante do 40º Exército Soviético, que ao atravessar a ponte, declarou que nenhum soldado soviético permanecia em solo afegão, encerrando oficialmente uma das campanhas militares mais desgastantes da história soviética. A guerra no Afeganistão tornou-se um dos maiores erros estratégicos do Kremlin e contribuiu diretamente para o enfraquecimento político, econômico e moral da União Soviética, cujo colapso definitivo ocorreria em 1991, encerrando décadas de existência do Estado soviético. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, compartilhe e deixe a sua opinião nos comentários. Isso fortalece muito o nosso canal e ajuda o Conexão Histórica Militar a continuar produzindo novos conteúdos.